Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1. Enquanto você abre, você vai me ouvindo com atenção. Ontem nós tivemos aqui a nossa conferência de jovens e adolescentes, a conferência Por Amor ao Teu Nome. Quem estava aqui na nossa conferência ontem? Foi bênção demais, né, irmão? Foi bênção demais. Foi uma tarde e noite maravilhosa na presença do Senhor. Nós começamos a conferência às 14 horas e terminamos às 10 e pouca, quase 11 horas. Era meia-noite, ainda tinha gente aqui. E nós recebemos muita palavra de Deus. Estivemos aqui juntos, expostos num ambiente de adoração e louvor ao nome de Jesus. Quem esteve aqui, eu tenho certeza absoluta que foi tremendamente abençoado. E esteve conosco o pastor, dentre os pastores que estiveram conosco, esteve o pastor Henrique Nunes, de São Paulo, que ministrou no sábado à noite e ministrou hoje pela manhã também. Quem está aqui agora que estava aqui de manhã? Que ótimo, maravilha. E como eu costumo dizer, irmãos, todo final de semana, muitas vezes, como pastor da igreja, eu prego domingo de manhã e prego domingo de noite. Às vezes, eu prego de manhã e algum outro irmão prega de noite, ou algum outro irmão prega de manhã e eu prego de noite. Mas, na maioria das vezes, eu prego de manhã e de noite. E sempre que eu estou preparando as mensagens de domingo, eu oro ao Senhor para que Ele me diga qual é a diretiva dEle para a nossa semana. Para a nossa semana. Eu não subo aqui para pregar eu não subo aqui para pregar o que eu acho que eu tenho que pregar. Eu não subo aqui para pregar o que eu percebo que é uma necessidade da igreja, muito embora isso seja importante, perceber a necessidade da igreja e promover ensino, promover instrução. Eu subo aqui para pregar aquilo que Deus quer falar com a igreja naquele dia, naquele momento, através de mim. Então eu preciso orar e perguntar isso para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer ministrar, o que o Senhor quer falar. E eu sempre peço ao Senhor que nos dê uma direção para a nossa semana. Que a palavra pregada no domingo reverbere ao longo da nossa semana. E que ao longo da nossa semana, à medida em que nós vamos ao trabalho, à medida em que nós enfrentamos os nossos desafios, à medida em que nós conquistamos os nossos objetivos, essa palavra nos sirva como uma instrução. Essa palavra nos sirva como sabedoria divina. Essa palavra nos sirva como direção para a nossa caminhada. E foi muito interessante o que Deus construiu, o que Deus veio ministrando ao longo de toda a nossa conferência Por Amor ao Teu Nome. E hoje pela manhã o pastor Henrique Nunes pregou uma mensagem tremenda, falando sobre as aflições da nossa vida e como as nossas aflições, elas viabilizam a manifestação da glória de Deus. E eu senti no meu coração que eu deveria reverberar essa mensagem. Obviamente não vou pregar a mesma mensagem que ele, mas está dentro do mesmo tema. Então quero que você leia comigo o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos. Algumas versões da Bíblia dizem maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos ler novamente. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos ou maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. Diga aleluia. Veja só que interessante. A Bíblia nos convida a ressignificar as nossas provações, a ressignificar as nossas adversidades, ressignificar as nossas temporadas de grandes desafios, os nossos dilemas, nos chamando a olharmos para tudo isso com alegria.
no primeiro momento pode até parecer estranho, não é? Porque você deve concordar comigo que não é natural que qualquer pessoa celebre, se alegre com provações, adversidades, dificuldades, tempos difíceis. Na verdade, o que acontece é o contrário disso. Naturalmente, as provações, as adversidades, as dificuldades, os problemas, as temporadas difíceis da nossa vida nos causam tristeza, apreensão, ansiedade muitas vezes, medo, incertezas. Não é assim, irmão? Não é assim? Não acontece isso? Mas a Bíblia nos chama a ressignificar tudo isso, a dar um novo significado, a dar um novo sentido a tudo isso, olhando tudo isso com alegria. Então o Tiago começa dizendo: tende por motivo de grande alegria, e não é qualquer alegria, é grande alegria, o fato de passardes por diversas provações. Caramba, Daniel, mas é esquisito, no primeiro momento é esquisito, mas se você deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração, se você deixar o Espírito Santo iluminar a tua mente com a luz da palavra de Deus, você vai ver que é possível. Para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que já receberam a Jesus no seu coração, já caminham no Evangelho, isso é perfeitamente possível. Então a Bíblia nos chama a olharmos as nossas provações, dificuldades, aflições com alegria. Com alegria. Geralmente você vai nos ambientes, em ambientes que são monitorados por câmeras, e esses ambientes têm uma placa: sorria, você está sendo filmado, não é? Sorria, você está sendo filmado. E nós poderíamos dizer: sorria, você está sendo provado. Amém? Talvez você esteja, talvez você não esteja enfrentando uma adversidade específica, talvez você não esteja num momento difícil da sua vida, e glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja enfrentando alguma adversidade, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus ministrar o seu coração, para que a partir de hoje as suas provações não te causem mais tristeza, decepções, frustrações, mas que as tuas aflições, as tuas adversidades te causem alegria no Espírito. E aí a gente precisa entender por quê. Por que é importante olhar as adversidades com alegria? E aí Tiago vai dizendo aqui: porque a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Irmãos, há dois tipos de sofrimentos na vida. Aqueles que são um juízo de Deus sobre sobre o que a Bíblia chama de os filhos da desobediência, sobre aqueles que vivem fora da vontade de Deus. E há os problemas que são pedagógicos. Há os problemas que Deus usa para nos ensinar, para nos forjar, para nos transformar, para nos fazer homens e mulheres de Deus melhores, para aumentar, esticar a nossa fé. Você está comigo aqui? Se os problemas que você enfrenta hoje são um juízo de Deus, porque você está vivendo fora dos planos de Deus para a sua vida, fora do propósito de Deus para a sua vida, hoje é dia de você se arrepender e deixar que o Espírito de Deus recalcule a tua rota e te coloque de novo no caminho da vontade de Deus para a tua vida, no caminho dos propósitos de Deus para a tua vida. Mas se você está vivendo a tua vida dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus, se você tem se esforçado por viver uma vida digna do Evangelho, se você tem se esforçado para obedecer aos mandamentos do Senhor, se você tem se esforçado para santificar a sua vida, se você tem se esforçado para fazer aquilo que é direito, para fazer aquilo que é justo, se você tem se esforçado para agradar ao Senhor com todo o seu modo de viver, você precisa saber que esses problemas, essas adversidades, essas aflições que você talvez esteja vivendo hoje, são o meio que Deus escolheu para forjar você. São um instrumento nas mãos de Deus para esticar a tua fé, para fortalecer você,
para te ensinar coisas que você não aprenderia de outra maneira. E a primeira coisa que Deus nos ensina por meio dessas aflições, dessas provações, é perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança. Perseverança é aquela capacidade, aquela força interior para permanecer fazendo o que precisa ser feito, mesmo em cenários adversos, mesmo em tempos difíceis, mesmo enfrentando dilemas, grandes desafios. Com certeza você já precisou de perseverança alguma vez na sua vida, pelo menos uma vez na vida, você já precisou perseverar, sim ou não? Então você sabe o que é perseverança. E não há como desenvolver a virtude da perseverança se não for por meio das aflições, se não for por meio das adversidades, se não for por meio de grandes desafios. Nós jamais seríamos capazes de aprender a perseverança se não fosse por meio das nossas aflições, dos nossos desafios, dos problemas que nós enfrentamos na vida. Porque diante de tudo isso, olhando do outro lado, você vê a vontade de Deus, você vê as promessas de Deus, você vê o propósito de Deus para a tua vida. E você tem entre você e a vontade de Deus, as promessas de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, essas grandes aflições, esses grandes problemas. E para chegar lá, para chegar no lugar da vontade, dos propósitos, da promessa de Deus para a tua vida, você vai precisar perseverar na tua caminhada para superar todos esses obstáculos, para vencer todos esses desafios, até que você chegue aonde Deus quer que você esteja. Então nós precisamos olhar as nossas aflições com alegria, porque elas são o meio através do qual Deus nos fará mais perseverantes. Talvez você seja uma pessoa pouco perseverante. Talvez você seja uma pessoa que desiste fácil das coisas. Talvez você seja uma pessoa que não completa ciclos, não fecha ciclos. Sabe aquele tipo de pessoa que começa a ler um livro e para na metade? Aquele tipo de pessoa que começa a fazer um curso e sai na metade do curso? Aquele tipo de pessoa que põe na cabeça que vai fazer uma coisa e no primeiro desafio desiste, já não quer fazer mais? Talvez você seja essa pessoa de pouca perseverança. Saiba que os desafios que você enfrenta, os problemas com os quais você precisa lidar, são a ferramenta de Deus para trabalhar o teu espírito. São a ferramenta de Deus para aumentar a tua fé. São a ferramenta de Deus para te transformar dessa pessoa pouco perseverante para uma pessoa muito perseverante. Então você precisa olhar para os teus problemas, para as tuas aflições e deixar que o Espírito Santo de Deus te dê alegria, porque Ele está trabalhando em você através de tudo isso para te fazer mais perseverante. Amém, irmãos? Veja, irmãos, nós não precisamos de perseverança só para vencer desafios na vida. Nós precisamos de perseverança para ser salvos. Para ser salvos. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é só uma questão de levantar as mãos e dizer sim para Jesus e começar a frequentar a igreja. Não, você precisa perseverar no discipulado cristão, você precisa perseverar nas disciplinas espirituais, você precisa perseverar na meditação bíblica, você precisa perseverar na oração, você precisa perseverar em tudo que você vai aprender, desde o seu novo nascimento e no desenvolvimento da sua vida cristã. Você precisa perseverar. Em Hebreus capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, não me lembro exatamente o versículo, o escritor de Hebreus diz: porque é preciso que vocês perseverem, para que depois de terem feito tudo, vocês alcancem a promessa. O escritor de Hebreus está falando exatamente sobre a salvação ali. A promessa a qual ele se refere é a nossa salvação. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam perseverar para que depois de terem feito tudo, ou seja, depois de terem gasto até a última gota de perseverança que vocês têm, vocês então possam olhar com orgulho para Jesus e dizer, olha, eu permaneci firme. Eu estou aqui, Senhor. Eu não desisti. Eu não parei. Eu não joguei a toalha. Eu estou aqui, Jesus. E aí Jesus vai dizer o que para você? Muito bom. Muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então nós não precisamos de perseverança
só para vencer problemas na vida. Você não precisa de perseverança para vencer um problema financeiro, para vencer um problema familiar, para vencer um problema no teu casamento. Você precisa de perseverança para essas coisas. Mas você precisa de perseverança sobretudo para ser salvo. Então a perseverança é uma virtude que todos nós precisamos. Você concorda comigo, irmão? Eu preciso ser mais perseverante. Eu sei que você sabe que você também precisa ser mais perseverante na sua vida. Sim ou não? Mestre Sandro, não precisa de muita perseverança para chegar à faixa preta? Se eu tiver errado, só me corrija. É mais ou menos aí, treinando aí umas 2, 3 vezes por semana, e algo em torno de quase 10 anos para chegar a uma faixa preta, não é? A mais, de 10 a mais. Então você começa a treinar, e treinar, e treinar, e você está vendo a tua faixa preta há 10 anos. Não é muita coisa para mim, desisto. Você precisa de perseverança para ser aprovado no concurso público. Você precisa de perseverança para passar no Enem. Você precisa de perseverança para construir o teu negócio. Há pessoas que receberam uma criatividade divina para começar um negócio, mas nunca chegam a desenvolver esse negócio porque não perseveram diante da dificuldade. Talvez, irmão, a prosperidade que você tanto pede ao Senhor esteja exatamente na tua perseverança, esteja exatamente na tua capacidade de não desistir diante dos desafios. Porque veja, irmão, veja, nós precisamos desconstruir definitivamente essa falsa ideia de que Jesus, de que uma vez no Evangelho as coisas se tornam mais fáceis. Jesus não entra na nossa vida para tornar as coisas mais fáceis. Jesus entra na nossa vida para tornar as coisas possíveis. Amém? A partir de uma nova realidade espiritual, a partir da nossa comunhão pessoal e íntima com Ele, e a partir da transformação, a partir da santificação, a partir do desenvolvimento, do crescimento que Ele nos dá, Ele vai nos ensinando que com Ele as coisas não necessariamente são fáceis, mas agora são possíveis. Então nós precisamos desconstruir essa ideia de facilidade. O Evangelho não promete facilidade para ninguém. Aliás, o próprio Jesus prometeu o oposto. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. É certo que vocês terão aflições. Então, todos nós precisamos de perseverança. E nós precisamos nos alegrar nas nossas aflições, nos alegrar nas nossas provações, porque é por meio delas que Deus nos fará mais perseverantes. Amém, irmão? Quem quer ser mais perseverante no Senhor aí? Amém? Se você quer ser perseverante no Senhor, você precisa estar aberto para toda aprovação, para toda aflição, para toda dificuldade que essa vida possa trazer a você. E quando eu digo estar aberto, eu não digo desejar, sabe? Não é que a gente está aqui desejando o problema. Ninguém está desejando, ninguém em sã consciência quer problema. Mas a gente, é assim, né? A gente não busca o problema. Mas se o problema busca a gente tem que estar pronto para lidar com ele. Então, perseverança é a primeira virtude. Perseverança é a primeira virtude que as provações trazem para nós. Por isso nós precisamos aprender a nos alegrar. A nos alegrar. E sabe, não é você parecer um maluco e ficar dando risada porque você está duro, sem dinheiro, está com problema em casa, na família. Não é isso, irmão. Não é isso. É a alegria no espírito, aquela alegria na alma que vem da certeza de que Deus está contigo, de que Jesus é o teu bom pastor, de que Ele não vai te deixar faltar nada, de que Ele não vai te deixar desamparado, de que Ele não vai te deixar sozinho, de que se o dia hoje foi difícil, amanhã é um novo dia, e um novo dia traz novas possibilidades, e Ele vai estar lá de novo, assim como Ele esteve hoje, Ele estará lá amanhã, e Ele estará estendendo a mão para nós estará estendendo a mão para nós em situações difíceis, para nos guiar com sabedoria, para iluminar o nosso caminho com a sua palavra. Amém? Essa alegria interior que vem dessa certeza, dessa convicção de quem Jesus é.
do amor de Jesus e do que o seu amor faz por nós. Essa alegria. Não é dar uma de maluco e ficar rindo, não. Embora você até possa rir, mas essa alegria interior, sabe? Senhor, eu não vou me deixar abater, eu não vou me deixar entristecer, eu não vou me deixar frustrar por causa desses problemas, eu vou enfrentar, eu vou de peito aberto, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que vai dar certo. Amém, irmão? Perseverança. Você e eu precisamos de perseverança para ser salvos. E também para vencermos os desafios dessa vida. Então, quando as aflições chegarem, baterem à tua porta, não se esconda. Não se esconda. Enfrente com coragem, enfrente com a alegria que vem da certeza, da bondade, da graça, do amor, do cuidado que Jesus tem com a tua vida. Amém, meu irmão? E o texto segue dizendo que a perseverança precisa ter ação completa. Perseverança precisa ter ação completa. Uma vez que nós abraçamos as adversidades com alegria, porque sabemos que a prova da nossa fé nos fará pessoas mais perseverantes, nós precisamos permitir que essa perseverança tenha ação completa. O que significa? O que significa a perseverança ter ação completa? Significa sustentar uma posição até que essa posição nos leve à resolução dos nossos problemas. Sustentar uma posição em fé, sustentar uma posição em confiança, sustentar uma posição em rendição à vontade de Deus, em rendição à soberania de Deus, até que esses problemas, essas aflições, essas adversidades tenham se resolvido. A perseverança ela não tem ação completa quando a gente interrompe o seu fluxo, quando a gente desiste, quando a gente para de perseverar. Há quem diga que a perseverança é a mãe de todas as virtudes, não é? Porque não adianta perseverar e deixar de perseverar, não adianta amar e deixar de amar, não adianta começar e não terminar, não adianta perdoar e depois desistir de perdoar. Você precisa perseverar, você precisa amar e continuar amando, você precisa perdoar e continuar perdoando. Você precisa começar e ir até o fim e terminar. Então a perseverança ela precisa ter ação completa. E ela não tem ação completa quando a gente, vez após vez, desiste. Desiste. Então, veja bem, pegando o caso aqui do jiu-jitsu, como o mestre Sandro disse, de 10 anos a mais, vamos botar aí 12, 13 anos para você chegar a uma faixa preta. Você está indo bem, você está na azul, depois passou para roxa, né, mestre? Você passou para roxa. Aí é aquele momento crucial, né? O nível fica mais alto e você, né, vai ficando mais difícil, os oponentes vão ficando mais duros. E aí você vai ficando meio desanimado, porque ainda falta muito para chegar e está muito difícil, os oponentes são difíceis, está mais complicado lutar. Aí você para. Aí você fica sem treinar por 2 anos. Você interrompeu o fluxo da perseverança. A perseverança não teve ação completa. O que levaria 12 agora vai levar 15. Você entende? O que levaria 13 agora vai levar 16. E aí você volta. Ficou 2 anos parado, voltou. E agora vai. Daqui a pouco você para de novo. Aí o que levaria 15 agora vai levar 20. Você começa e para, o que levaria 20 vai levar 25. E aí você vai entrando, e você entra nesse ciclo de começa e para, e você nunca vê a resolução do problema, você nunca vê a vitória completa sobre as suas adversidades. Então, como o texto bíblico diz, a perseverança precisa ter ação completa. Você precisa sustentar a tua perseverança até o fim. Não é isso que o texto diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança precisa ter ação completa. Para uns, a perseverança vai levar 2 anos. Para outros vai levar 2 meses. Para outros vai levar 2 dias. Para outros vai levar, dependendo das circunstâncias, 5 anos, 5 semanas. Eu não sei. Cada um de nós tem um tempo diferente para cada processo que vive. E depende de muitos fatores o tempo que esse processo vai levar. Se muito ou se pouco tempo. E um fator determinante para isso é a nossa fé e a nossa perseverança.
A nossa fé e a nossa perseverança. Então, se você não quer interromper o fluxo da perseverança na tua vida, se você não quer começar e parar, postergar, atrasar as tuas vitórias, as tuas conquistas, a superação dos teus dilemas, das tuas adversidades, das tuas dificuldades, você precisa abrir o teu coração para que o Espírito Santo te dê alegria nas tuas provações. Amém, irmão? Alegria nas tuas provações. Você precisa começar a parar de murmurar nas tuas provações. Você precisa começar a parar de... Você precisa parar de murmurar nas tuas aflições. Você precisa parar de se queixar para os outros. Você precisa parar de fazer orações mal criadas para Deus. Sabe aquelas orações mal criadas? Ah, Senhor, quer saber? Eu vou parar de orar por isso, porque o Senhor não se importa mesmo. O Senhor não liga para isso. Parece até que o Senhor não está me ouvindo. Você precisa parar, irmão. Sabe, no lugar disso, você precisa, no lugar desse tipo de oração, você deve orar: Senhor, eu não entendo todas as coisas. Aliás, eu não entendo muito do que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei: Tu és o meu bom pastor e Tu tens cuidado de mim. O que quer que seja que o Senhor está me ensinando no meio dessa adversidade, eu quero aprender. Faz-me mais forte, mais perseverante. Não me deixe desistir, Senhor. Não me deixe parar de crer. Não me deixe parar de crer na Tua palavra, nas Tuas promessas, nos Teus propósitos para mim. Amém? Então, você precisa permitir que a perseverança tenha ação completa na tua vida. Sabe, se você só parar, você já está regredindo. A vida é como uma esteira rolante. Sabe esteira de academia? Quem já fez a esteira na academia? Tá, aí você bota lá a velocidadezinha e você começa. Se você só parar com a esteira rolando, o que vai acontecer? Vai cair, irmão. Vai cair. A vida é uma esteira rolante. Então, se tu está na vida e está cansado, diminui o ritmo. Não tem problema diminuir o ritmo. Você só não pode parar com a esteira rolando. Amém? Diminui o ritmo. Daqui a pouco você vai acelerar de novo. Daqui a pouco você vai correr mais um pouco. Cansou, diminui. Sem pressa e sem pausa. Amém? Você não precisa correr, você só precisa não parar. Está comigo aqui, irmão? Só precisa não parar. Tentei 3 vezes, não consegui. É a vontade de Deus para a tua vida? É o propósito de Deus para você? Você tem uma promessa de Deus naquilo ali? Tenta a 4ª, tenta a 5ª, tenta a 6ª, tenta a 7ª. Se você sabe que é de Deus para a tua vida, se você sabe que é isso que Deus tem para você, não desista, meu irmão. Persevere. Deixa a perseverança ter ação completa. Viu, Pri? Tenta quantas vezes forem necessárias. Não é? Se você sabe que isso é o que Deus tem para você, só aprenda. Né? Na vida com Deus, a gente não é derrotado, a gente aprende. Algumas vezes a gente ganha, outras vezes a gente aprende. Amém? Então, às vezes, a gente precisa aprender, ou que tem que estudar um pouco mais, ou que tem que estudar diferente, ou que tem que fazer alguma coisa diferente, ou que tem que pegar um outro caminho, ou que tem que fazer de um outro jeito, ou que tem que parar de fazer aquilo e começar a fazer isso. A gente precisa manter os nossos ouvidos abertos à voz do Espírito Santo, para nos mostrar o que está, para nos mostrar o que está impedindo o nosso avanço. A nossa conquista, a nossa vitória. Mestre, o senhor me perdoe, toda hora olhando para o senhor, me vem exemplos do jiu-jitsu, né? Você está toda hora fazendo uma posição errada. O cara está te pegando o tempo todo. Se você não parar e pensar, cara, tem um buraco aqui no meu jogo, esse cara está me pegando toda hora. Eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar isso. Entende? Então, a perseverança, irmão, ela não pode ser cega. A perseverança precisa ser inteligente. Para que a perseverança tenha ação completa na nossa vida, nós precisamos ser perseverantes de modo inteligente. O que é isso? É ser perseverantes com sensibilidade à voz do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo para nos guiar, nos mostrar o caminho, por onde ir, por onde não ir, nos mostrar o que fazer, o que não fazer. Amém? Então, nós precisamos celebrar
no espírito, celebrar as nossas aflições, as nossas adversidades, porque elas nos fazem mais perseverantes. Mas também precisamos nos lembrar que a perseverança precisa ter ação completa. Não pode perseverar e parar de perseverar. Você tem que continuar perseverando. Amém, irmão? De novo, com sensibilidade ao espírito. Porque você precisa saber que isso é de Deus. Você precisa saber onde estão as promessas, onde está a palavra, onde está o propósito de Deus para a tua vida. E aí nisso você persevera. Então, a perseverança precisa ter ação completa. E o texto diz que depois que ela tem ação completa, ela nos faz mais maduros. Maduros. Está aí outra virtude que as aflições nos acrescentam. Maturidade. Maturidade não tem a ver com o tempo de vida. Não é porque alguém é velho que é maduro necessariamente. A maturidade tem a ver com o que nós aprendemos com a vida durante o tempo que nós vivemos. Alguém pode envelhecer sem aprender com a vida. Pode envelhecer imaturo. E alguém também pode acelerar sua maturidade mesmo sendo muito novo. Eu tenho um amigo que muito cedo perdeu o pai, que muito cedo teve que se responsabilizar pelo irmão e pela mãe que não podia trabalhar. E aí, conversando com ele assim, na maior, sobre a vida, sobre conceitos, filosofias, experiências de vida, e sabe, e de repente eu perguntei para ele, cara, por curiosidade, né, quando eu conheci ele, cara, qual é a tua idade? Não, eu tenho 20. Eu falei, o quê? Conversando comigo como se tivesse 35, sabe, 40, muita experiência na vida, só com 20 anos. Então, não tem a ver com idade, com ser velho. Ah, porque fulano já é bem experimentado na vida, porque ele já é velho. Não, velho, não estou usando essa expressão de modo pejorativo não, tá, irmão? Porque ele já tem muita idade. Ele pode ter muita idade e ser imaturo. Porque a maturidade tem a ver com o que a gente aprende. Com o que a gente aprende. Então, se eu vou por ali o tempo todo, e ali eu não consigo avançar porque eu estou bloqueado, quando eu aprendo que ali há um bloqueio, que eu não estou conseguindo ir porque ali tem um bloqueio, e eu mudo o caminho, eu consigo avançar para além daquele bloqueio, então eu amadureci. Amém? Então a maturidade é isso. A maturidade é aquilo que a gente aprende com as experiências que a vida dá para a gente. Muitas vezes você passa por experiências na sua vida, seja na família, seja no trabalho, seja com as suas finanças, seja na educação dos seus filhos, no seu casamento, no seu desenvolvimento pessoal. Você passa por muitos desafios e experiências, talvez não muito boas, né? Que te ensinam lições valiosas. Se você aprender, você não só vai lidar melhor com essas experiências quando elas voltarem, como você também vai poder inspirar outros a lidarem melhor com as mesmas experiências que você viveu e agora elas estão vivendo. Mas você pode viver essas experiências e não aprender. Você pode viver essas experiências e se frustrar. Você pode viver essas experiências e achar que não é para você. Você pode viver essas experiências e escolher murmurar, aí você não amadurece. Aí você vai envelhecendo, mas não amadurece. Então a perseverança, as aflições, elas nos fazem perseverantes. Quando a gente persevera, e a perseverança tem ação completa, a gente amadurece. E maturidade, irmão, tem a ver com você entender o que realmente importa para Deus. Porque às vezes a gente faz questão, muita questão de coisas que Deus não faz questão. A gente faz muita questão de coisas, às vezes, que não são tão importantes assim para Deus. Tem mais a ver com a gente, com o nosso orgulho, com a nossa vontade de fazer tal coisa, de ir a tal lugar, de conquistar tal objetivo, do que necessariamente com os planos de Deus para nós. E a maturidade, ela tem essa ação no nosso coração. Ela nos dá discernimento do que realmente importa para Deus. E quando a gente discerne o que realmente importa para Deus, a gente pode então aplicar com mais inteligência a nossa fé, a nossa energia emocional,
os nossos recursos. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Está comigo aqui? Então a maturidade faz isso. A maturidade te mostra o que realmente vale a pena. A maturidade te mostra quando você precisa se calar, quando você precisa falar. A maturidade te mostra quando você precisa assumir um posicionamento mais radical, quando você precisa flexibilizar. A maturidade te mostra quando você deve abandonar, deixar para lá, ou quando você precisa insistir, fazer questão. A maturidade vai te dando essas percepções sobre a vontade de Deus para a tua vida. E essas percepções vão te induzindo a comportamentos maduros, que vão trazer resultados melhores para a tua vida. Amém? Amém, irmão? Então o papo aqui qual é? O papo é, por que eu preciso me alegrar nas provações? Olha só. Por que eu não devo rejeitar as provações? Por que eu não devo fugir das provações? Por que eu não devo me esconder das provações? Por que eu não devo orar? Senhor, acaba com essa provação na minha vida. Por que eu não devo, por que eu devo enfrentar as provações de peito aberto e buscar no Espírito alegria para lidar com elas? Porque as provações são a ferramenta que Deus usa para, primeiro, nos fazer mais perseverantes. Para, segundo, fazer que essa perseverança tenha ação completa. Em terceiro, para que, uma vez a perseverança tenha ação completa, nós sejamos mais maduros. Maduros. Tem muita picuinha na vida que complica os nossos relacionamentos, que complica os nossos negócios, as nossas coisas. Que se nós fôssemos um pouquinho mais maduros, nós não faríamos tanta questão dessas picuinhas. A maturidade muitas vezes te ensina a abrir mão, a preferir a cessão do direito. Não, porque eu tenho direito, eu estou no meu direito, mas às vezes a maturidade vai te fazer entender que é até melhor você ceder o teu direito do que você entrar numa briga por uma coisa que talvez não valha tanto a pena. E se você pensar bem, foi isso que Jesus fez, não é? Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo a que ele devia pegar-se. Mas ele se esvaziou e se humilhou e assumiu forma humana. E veio como um servo e serviu com obediência até a morte de cruz. Jesus, sendo Deus, tinha o direito de permanecer onde estava. Mas ele esvaziou-se, ou seja, ele cedeu o direito de ser Deus naquele momento, lá na eternidade, para ser Deus em outro momento na terra como homem, por amor aos homens, por amor à criação de Deus, para que nós estivéssemos aqui agora. Então, foi o que Jesus fez. Cessão do direito para o benefício coletivo. Muitas vezes a gente quer o benefício coletivo, a gente quer garantir o nosso direito para o benefício individual. Mas no reino de Deus, muitas vezes a gente precisa ceder o direito para o benefício coletivo. E a gente precisa, sem maturidade, a gente nunca vai estar pronto para essa conversa. Por quê? Porque no reino de Deus, irmão, não é só o que é bom para mim. É o que é bom para todo mundo. Porque o Espírito de Deus está em mim para o meu bem. Mas o Espírito de Deus está sobre mim para o bem de todos, para o bem dos outros. Então, enquanto o Espírito de Deus trabalha em mim, ele realiza em mim o bem do Senhor. Mas enquanto o Espírito está sobre mim, e quando Deus me usa no poder do Espírito, na unção do Espírito, isso é para o bem de outros. E ele vai nos usar debaixo da sua unção, do seu poder, muitas vezes em situações adversas em que nós vamos precisar ceder o direito. Ceder o direito. A maturidade nos ajuda a entender o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3. Que ninguém... É Filipenses, tá? Eu posso estar errando o capítulo, que isso vai estar gravado depois. O pastor não sabe Bíblia, não sabe onde é que está. Está em Filipenses, mas eu não lembro exatamente o endereço. Paulo diz assim em Filipenses, olha, ninguém pense naquilo que é exclusivamente seu.
mas também no que é dos outros. Ninguém busque o seu próprio bem exclusivamente, mas também o bem dos outros. A maturidade nos ajuda a entender isso, mas o fato é que muitos de nós estamos lutando contra as aflições, rejeitando as aflições, fugindo das aflições, não nos alegramos nas aflições, no espírito, e a maturidade não vem, porque a perseverança não está tendo ação completa. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te ensinar que Ele quer te amadurecer, para que você aprenda a lidar melhor, a lidar não do seu jeito, mas do jeito dele, com os desafios e as aflições que você tem nessa vida, para que você não conquiste a sua vitória na força do seu braço, mas para que você conquiste na força do Espírito Santo a vitória de Deus para a tua vida. Amém? Outra virtude que as aflições trazem é integridade. O texto diz que e uma vez a perseverança está nessa completa, vocês se tornam maduros e íntegros. Integridade. O que é ser íntegro? Íntegro é ser inteiro, irmão. Inteiro, completo. Íntegro é ser sempre a mesma pessoa. É ter um caráter sólido. É ter uma reputação intocável. É ter palavra. Sabe? É ser uma pessoa confiável. Ser uma pessoa em quem os outros podem confiar. Isso é ser íntegro. Ser íntegro é não ter duas faces, duas palavras. Ser íntegro não é ser um de um jeito na frente das pessoas e por trás das pessoas ser de outro jeito. Ser íntegro é ser inteiro, é ser completo. E as aflições provocam a nossa perseverança, a perseverança nos faz maduros e a maturidade nos leva a entender que a integridade é sempre o melhor caminho. Amém? Integridade é sempre o melhor caminho. A maturidade vai te levar à integridade. A integridade vai muitas vezes dizer para você que aquele aparente benefício escuso não vale a pena. Nesse caso é melhor sofrer o prejuízo. Amém? Não vale a pena pegar aquele dinheiro, não vale a pena pegar aquele trabalho, não vale a pena fazer tal coisa, não vale a pena me envolver com tal coisa, não vale a pena me envolver com aquela pessoa, não vale a pena. Então eu abraço o prejuízo, mas mantenho a minha integridade. Amém? Você vai conhecer a história de muitas pessoas que tiveram aparentes prejuízos porque decidiram fazer o que é certo. Amém? Preste atenção numa coisa, irmão. O crente não faz o que é certo porque o que é certo traz algum benefício. O crente faz o que é certo porque o certo é o que deve ser feito. Amém? Pegou essa aqui? O crente não faz o que é certo porque fazer o certo traz algum benefício. O crente faz o que é certo porque o certo é o que deve ser feito. Com benefício ou sem benefício. Ou com benefício ou com prejuízo. Nós fazemos o que é certo. Nós andamos na luz porque somos filhos da luz. Amém? Nós não mentimos, nós não fraudamos, nós não vilipendiamos, nós não defraudamos, nós não caluniamos, nós nos posicionamos no que é correto. Porque Jesus é justo e porque a integridade é um valor que Jesus quer trabalhar na vida de todos aqueles que são seus discípulos. Amém? Então olha só quanta coisa boa, irmão, as provações trazem. Perseverança. Sabe, tu vai se tornar mais aguerrido, mas você vai ficar, você vai permanecer perseverante. Maturidade, perseverança, maturidade, integridade. Tudo isso, irmão, é impossível sem aflição, sem perseverança. Impossível. Por isso que Deus usa muitas vezes as aflições para forjar a nossa vida. E por fim, Tiago diz que as aflições, elas nos fazem, o texto diz, e a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros, íntegros, sem que lhes falte nada. Ampla suficiência em Jesus Cristo. Amém?
Ampla suficiência é Jesus Cristo. Irmãos, o dia que nós aprendermos que as aflições provocam a nossa perseverança, que a perseverança, tendo ação completa, nos faz maduros, nos faz íntegros, nós vamos experimentar a provisão do Senhor como nós nunca experimentamos antes na nossa vida. Você vai começar a experimentar milagres, você vai começar a experimentar intervenções sobrenaturais, inexplicáveis do Senhor na tua vida, na tua história, trazendo a você o recurso que você precisa. Por quê? Porque você é perseverante. E porque você é perseverante, você também é maduro. E porque você é maduro, você também é íntegro. E tudo isso provoca, e tudo isso te coloca numa posição em que você agora pode receber o favor do Senhor. Não pelo teu mérito, não porque você é bom o suficiente, mas porque você se manteve firme nas aflições. E o próprio Deus por meio do seu Espírito trabalhou você, forjou você. Então agora você está nessa posição onde você pode receber ampla suficiência do Senhor, onde você entra nesse estado em que nada te falta. Certa vez o apóstolo Paulo ensinando a igreja, falando sobre a sua condição apostólica, que disse: olha, nós apóstolos somos daqueles que não temos nada, mas possuímos tudo. Tendo nada, mas possuindo tudo. O que isso significa, irmão? Significa que aquele que persevera e aprende a maturidade e a integridade, mesmo sem nada, tem tudo. Que maluquice é essa, Daniel? O evangelho muitas vezes contraria a nossa lógica mesmo. É por isso que ele é vivido pela fé. Embora a razão seja importante, embora a lógica seja importante, mas o que prevalece é a fé. Então, nesse lugar, nessa posição, nós somos daqueles que, mesmo tendo nada, podemos possuir tudo. Por quê? Porque nele não nos falta nada. Pode faltar no vizinho, pode faltar na esposa, pode faltar no marido, pode faltar nos filhos, pode faltar na conta bancária, mas em Jesus jamais falta. Jamais falta. E porque nele jamais falta, tudo aquilo, o que é um vácuo, toda lacuna aberta nessas outras áreas da vida que eu citei aqui, serão preenchidas de maneira miraculosa, serão preenchidas de maneira sobrenatural e inexplicável, porque agora você anda em perseverança, você é maduro, você é íntegro, está em posição de desfrutar a graça de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida. Entende, irmão, por que vale a pena abraçar as aflições com alegria? Porque não dá para chegar nessa posição onde a gente pode receber livremente, desfrutar livremente do favor de Deus sobre a nossa vida, se nós não aprendermos a perseverança, se nós não aprendermos a maturidade, se nós não aprendermos a integridade, se nós não formos, por assim dizer, credenciados para entrar nessa posição onde agora eu estou debaixo do favor de Deus e nele não me falta nada. Amém? Então, irmão, o povo da fé, o crente muitas vezes é esse sujeito estranho mesmo, que se alegra no meio das dificuldades. O bicho está pegando. Como o pastor Henrique não te pregou de manhã, a fornalha está quente, mas você está tranquilo. Tranquilo. No teu espírito, tu está em paz, no teu espírito, tu tem alegria. Sabe, você vê a diferença assim, o cara tá passando por uma tempestade na vida dele, mas você pergunta para ele como é que ele tem sempre um sorriso no rosto, tem um bom papo, tá tranquilo, tá tocando o barco. Do outro lado você tem um cara que tá nem com tanto problema assim, mas tá murmurando, chato, mal-humorado, aborrecido, sabe, a conversa é ruim. Essa é a diferença, essa é a diferença. Então, Jesus está, preste atenção, eu comecei a mensagem dizendo que essa, para aqueles irmãos que estiveram aqui de manhã e não estão aqui agora, a mensagem da manhã está valendo. Mas para aqueles que não estiveram de manhã e estão aqui agora, a mesma mensagem está valendo. E o que eu quero dizer é que essa semana, você precisará ser perseverante. E para isso, você vai precisar sair daqui hoje, domingo, olhando as tuas aflições com outros olhos, com outras lentes.
Com outras lentes é melhor. É melhor, né? Porque, por exemplo, eu uso óculos para ler. Então, eu tô olhando a Bíblia daqui e estou vendo um monte de borrão, né? Mas se eu meto a lente aqui, agora está em HD. Estou olhando tudo em HD. Aí eu tiro o óculos. Olha, eu estou na mesma distância, a Bíblia é a mesma, o tamanho da letra é a mesma. O problema é o mesmo. Eu sou o mesmo. O que mudou? A minha lente. Então o problema com a esposa, com o marido, são os mesmos. Com os filhos, são os mesmos. Com o dinheiro, os mesmos. Na escola, os mesmos. Na faculdade, os mesmos. Na vizinhança, no trabalho, nos negócios. Para quem tem negócio, né, às vezes dá um nó. O negócio dá um nó. Tu não sabe como é que desata o nó. São os mesmos, os problemas são os mesmos. Mas se você meter a lente da alegria aqui, ó, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Aí tu mete a lente da alegria, começou a ver tudo HD. Aí vem a perseverança. Aí tu fica perseverante. Aí tu percebe a maturidade vindo. Você lida com maturidade com os problemas. Você, sabe, é íntegro. Não, o que é certo é o certo. Não importa se tem prejuízo, o que é certo é o certo. Isso vai te levando, isso vai te empurrando. Isso vai te levando e te empurrando para esse lugar onde quando você menos percebe, você está aqui na mira do favor de Deus. E aí você entra na última parte do versículo. Sem que nada lhe falte. Às vezes, a gente está procurando o que falta, olhando para o que falta. Olha só que loucura, né? Não existe, está me faltando. Mas eu estou olhando para lá, eu estou olhando para o que está me faltando. A gente está procurando o que falta, olhando para o que falta. A gente tem que procurar o que falta, olhando para Jesus. Amém? Porque é nele que está a nossa suficiência. Então, olhando para ele, eu consigo lidar com alegria no meio das provações. Amém? Alegria. Recentemente, a gente teve o nosso carro furtado. E eu fui na rua e o carro não estava lá. Aí eu voltei para falar com a Erika e a Manu, elas choraram, ficaram aborrecidas e tal. Eu, lógico, fiquei triste também. Mas no meu coração, eu tinha uma paz tão grande assim de, cara, que bom que eu não estava com a Erika e a Manu no carro. Que bom que não foi um assalto a mão armada. Que bom que não foi traumatizante para minha filha. Que bom. Que bom que o carro estava no seguro. Que bom. Paz. Olha só como foi providencial. Foi no meio das férias escolares da Manu. Quem não sabe, eu moro aqui na Pavuna, na Beni Carvalho aqui, minha filha estuda em Nova Iguaçu. Que maluquice, Daniel, o que tu botou lá? É porque é uma história, depois eu te conto a história, mas é uma história, uma bênção de Deus. Aí, eu vou e volto de Nova Iguaçu todo dia. Sem carro seria muito complicado, né, irmão? Mas foi no meio das férias escolares, ela não estava indo para a escola. Falei, que bom, não tem problema. As férias estão acabando. Estão acabando. Senhor, e aí? Qual vai ser? Vou ter que encarar o Via Light mesmo? Me ajuda aí, Senhor. Me ajuda. E a gente conversando, e a gente orando, e a gente conversando, a gente orando. Sem a gente saber, Deus já tinha tocado o coração da Patrícia e do Wilson Musquim, que tinha um carro parado na garagem. Sem a gente saber. A Erika, numa reunião de mulheres aqui, falou, gente, me ajuda em oração aí, porque a gente, daqui a pouco a Manuela vai voltar a estudar, a gente está sem carro, nosso carro foi furtado e tal. Aí a Patrícia, Deus já tinha falado comigo. Pega aqui a chave, usa o meu carro enquanto tu precisar. Olha só. Entendeu? Imagina você fica assim, caramba, Senhor, deixaram levar meu carro, você não está me vendo não, minha filha não. Senhor, obrigado. Senhor, de coração, irmão. A gente não costuma usar essa expressão, né? Pregando não, pelo menos. Mas eu juro por Deus, irmão. Eu cheguei em casa e falei assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Tinha umas coisinhas da Manuela no carro, a Erika meio triste lá. Eu estou assim na minha aqui, cara, obrigado, Senhor. Estou lá na delegacia esperando para fazer o registro de ocorrência. Senhor, obrigado. Obrigado. Se o Senhor permitiu, e, irmão, assim, não estou fazendo, sensacionalizando o problema do furto do meu carro, não, porque isso acontece no Rio de Janeiro, à torta e à direito, né? Não é um privilégio meu, não. Mas assim, complica a vida, né? Para você que há muitos anos vive e precisa do carro, e depende do carro para viver, para trabalhar. Eu falei, Senhor, obrigado. 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 Vai ser o que tiver que ser, na hora que tiver que ser.
E Deus foi ajeitando as coisas, deu tudo certo. A vida está acontecendo. Deus usou a Patrícia Wilson para abençoar a gente. Com certeza tem uma bênção guardada para eles aí nesse ato de generosidade. Quando essa bênção pegar vocês, vocês contam o testemunho aqui, para a gente linkar tudo, né? Então, irmão, é isso, sabe? As aflições vêm, o que você fala? Senhor, tem alguma lição aí para mim. Se eu aprender essa lição, eu vou me tornar um crente melhor. Senhor, obrigado. Vamos lá. O que eu faço agora? Como é que eu lido com isso? Mas, que droga. Ai, Jesus, pô. Calma. Bola no chão. Poeira baixa. Como é que eu saio dessa guarda fechada aqui, mestre? Como é que eu saio? Você tem que pensar. Pensar. Você vai achar a saída, irmão. O Espírito Santo vai te dar a saída. Mas você precisa ter essa alegria interior. Essa alegria interior. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Um conselho. Cara, diante das adversidades, não perca. Eu sei que não é natural, tá? Mas a gente precisa fazer esse exercício de fé. Não perca o teu humor. Cara, coisa chata é gente mal-humorada. Porque está vivendo problema. Quem não vive problema, irmão? Todo mundo tem seus problemas. Tu não precisa despejar mau humor em ninguém, não. Entendeu? Eu sei que às vezes falta motivo para rir. Mas, cara, se tu procurar bem, tem. Tem. Sabe, não fica mal-humorado, sisudo, de cara amarrada. Sabe? Senhor, não tira a alegria dos meus lábios, não tira o sorriso do meu rosto, não me deixe perder a alegria nos lábios, sorriso no rosto. Claro, você está no meio de uma aflição, você não vai ficar contando piada e fazendo brincadeira com isso. Mas, sabe, busca no Senhor o que você precisa para ficar de boa. Para ficar de boa. Ficar de boa. Por quê? Porque isso também vai servir para outras pessoas que amanhã vão estar na tua posição. Aí vão lembrar, caraca, o maluco estava num maior problemão lá, ele, pô, caramba, dá para encarar de boa, dá para... Você vai inspirar outras pessoas. Amém? Você vai inspirar outras pessoas. Então assim, irmão, parece papo motivacional, mas não é, irmão, está na Bíblia, está tudo na Bíblia. Sabe? Você tem sempre a opção de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Se tu vê o copo meio vazio, vai ser pior para você. Porque você vai focar nas impossibilidades. Se tu vê o copo meio cheio, então assim, caramba, ainda tem metade do copo aqui, pô, tem água beça. Vamos lá, vamos ver como é que a gente enche esse copo agora. Como é que a gente pode encher esse copo? Mas tu olha o copo meio vazio, cara, pô, já perdi metade da água. Calma, ainda tem metade aí, cara. Tem metade. Dá para ganhar. Vamos ver. O que a gente faz aqui? Mas sabe, não despeje mau humor nos teus filhos, não despeje mau humor na tua esposa, no teu esposo. Não despeje mau humor nos teus amigos. Fica de boa. E lembra assim, ó, Espírito de Deus, está escrito na Bíblia. Se a Bíblia é a verdade, então eu quero. Me dá alegria no meio das minhas provações. Me dá alegria no meio das minhas provações. Amém? Então, ó, para fechar, sistematizando aqui o ensino dessa noite. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem aflição. O texto diz, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Por quê? Porque a minha é uma, a tua outra, a do Joaquim é outra, a do mestre Sandro é outra. E todo mundo tem diversas provações. Mas o Tiago está dizendo assim, tende por motivo de grande alegria. Aí ele começa a explicar por quê. Porque você vai se tornar um crente mais perseverante. Porque você vai se tornar um crente mais maduro. Porque você vai se tornar um crente mais íntegro. E porque nessa condição, nada vai te faltar. Amém? Daniel, mas eu já não tenho nada. Aí agora que tu vai ver o milagre mesmo. Mesmo tendo nada, em Cristo, tu vai ter tudo que tu precisa. Tu pode não ter tudo que tu quer, mas tu vai ter tudo que tu precisa. Amém? Tu pode não ter tudo que tu quer, mas tu vai ter tudo que tu precisa. Meu pai era empresário, ele tinha um lema, ele falava assim, Daniel, o dia que tu quiser na época, né? Na época, isso já tem muitos anos. Há muitos anos mesmo.
Aí ele falou assim, se tu quer um golzinho zero, trabalha para ter um Audi. Porque se tu não conseguir ter um Audi, com certeza tu vai ter 2 golzinhos zero. Então assim, cara, a gente precisa entender que os processos de Deus na nossa vida são sempre para nos colocar nessa condição onde talvez nós não tenhamos tudo o que nós queiramos, mas nele a gente sempre vai ter tudo o que a gente precisa. Mesmo que a porção dele para você seja aquilo que você precisa para aquele dia. Cara, aí vira assim, aí fica bonito, né? Porque vira milagre, assim, vira aquela coisa, vira aquela história que depois dá um testemunho, né? Tu precisava daquilo para aquele dia e Deus te deu aquilo naquele dia. Mas para amanhã não tem. Aí amanhã começa. O teu limite é meio-dia. Está chegando 11h45. Deus traz aquilo que tu precisa naquele dia. Aí vem o outro dia, porque já não tem mais. E aí, Deus faz de novo acontecer. E isso vai te amadurecendo. Isso vai te dando aquela confiança de tu, cara, Deus fez, Ele vai fazer de novo. Deus está comigo, Ele me ama. Ele cuida de mim. Amém? Fica de pé no teu lugar. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Nada te faltará. Davi disse, ainda que eu ande por dentro do vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque Davi era brabo, era um rei valente, era um rei guerreiro, já tinha matado muita gente. É isso que o texto diz. Eu não temerei por quê? Fala alto, crente. Tu estás comigo. Então, de repente, a tua aflição, a tua provação, como diz Tiago, amanhã vai te fazer acordar no meio do vale da sombra da morte. Estou desejando isso para ninguém. Mas pode ser que essa seja a tua condição. Aí o que tu vai fazer? Não temerei, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Irmão, lembra disso. O Evangelho não torna as coisas mais fáceis, torna as coisas possíveis. Amém? Então, com Ele é possível. Nele nós temos. Nele nós cremos. Ele é o nosso Senhor. Ele tem a nossa vida na palma das suas mãos. Ele está cuidando de cada um de nós. Amém, meu irmão? Bom, eu quero orar por você, por essa semana que você tem diante de você agora. Mas a gente tem um montão de visitante aqui hoje. E eu não sei se todos eles são crentes ou não. Eu sou um pastor. Eu não posso terminar esse culto. E eu sei que todos vocês são brabos no jiu-jitsu. Mas eu não posso terminar esse culto sem perguntar se algum de vocês... Eu não vi se pra cá tinha visitante também. Então estou olhando aqui para os meus visitantes. Se algum de vocês hoje veio disposto a entregar a sua vida a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. Por mais que vocês não entendam exatamente bem o que isso significa agora, se vocês no coração de vocês estão ouvindo agora uma voz dizendo assim: esse pastor está falando contigo, é contigo que ele está falando, presta atenção. Se vocês estão ouvindo essa voz lá dentro, a coisa mais importante que vocês podem fazer hoje é dizer sim para Jesus. É entregar a vida de vocês a Jesus. Porque, meu irmão, Jesus é uma realidade inegável. O Evangelho é uma realidade inegável. E eu creio de todo o meu coração que se vocês estão aqui hoje me ouvindo, é porque Jesus preparou esse dia, preparou essa hora, para que essa realidade não seja só mais a minha realidade, mas seja a nossa realidade. Então, se você está ouvindo essa voz agora, eu te pergunto, você quer entregar a tua vida a Jesus? Quem de vocês, jovens e adolescentes, querem consagrar a vida de vocês, entregar a vida de vocês a Jesus? A gente está aqui para abraçar vocês, para amar vocês, para ajudar vocês no caminho, para crescer com vocês. A gente está aqui para viver o Evangelho junto com vocês. Só o que eu quero é que Jesus transforme a vida de vocês.
Eu já sei que o mestre Sandro já deu um salto tremendo, porque alguns de vocês não tinham nada, agora vocês têm jiu-jitsu. Mas Jesus quer mais do que isso para vocês. Jesus quer mais do que o corpo de vocês. Jesus quer o coração de vocês. Jesus quer o coração de vocês. Então algum de vocês está ouvindo essa voz aqui dentro agora? Cara, o pastor está falando contigo. Não nega, o pastor está falando contigo. Não nega. Alguém está ouvindo essa voz que quer entregar a vida a Jesus? Daniel, eu não entendo muito bem o que você está falando, cara, mas Jesus está falando comigo, eu estou ouvindo essa voz aqui. Entrega a tua vida a Ele. Deixa Ele transformar a tua vida completamente de um jeito que você nunca imaginou que a tua vida poderia ser transformada. E teu primeiro passo é só abrir o coração e dizer assim: sim, eu quero, Daniel. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, entre na minha vida e transforme a minha vida. Alguém de vocês quer? É só acenar, é só levantar a mão. Sabe, eu não estou aqui para constranger nenhum de vocês, não estou aqui para deixar nenhum de vocês sem graça. Eu só estou aqui para dizer para vocês que Jesus ama vocês, que Jesus quer transformar a vida de vocês completamente, mais do que o jiu-jitsu pode transformar. Jesus quer transformar o coração de vocês. Jesus quer dar vida eterna para vocês. Jesus quer que quando Ele voltar para buscar a sua igreja, você esteja lá e que você vá para o céu também. E que você viva essa vida aqui na terra de um jeito novo, de um jeito diferente, como você não imaginou que poderia viver. Jesus quer ser um pai perfeito para vocês. De repente o pai de vocês não foi maneiro. Jesus quer ser um pai perfeito para vocês. De repente a mãe de vocês não foi legal para vocês. Jesus quer ser a mãe perfeita para vocês. De repente o irmão de vocês não foi legal. Jesus quer ser o melhor irmão que vocês poderiam ter na vida de vocês. As dificuldades que vocês já enfrentaram, vão enfrentar ainda na vida, elas se tornarão uma escola para vocês, se vocês entregarem a vida de Jesus, entregarem a vida para Jesus e aprenderem tudo que Ele tem para ensinar para vocês. Então eu não quero insistir demais, mas eu vou perguntar mais uma vez. Algum de vocês quer entregar a vida a Jesus hoje? Não? Tá todo mundo de boa? Então eu vou orar para que Jesus dê outras oportunidades a vocês. E vou orar para que vocês voltem mais vezes aqui, para que vocês venham visitar a gente mais vezes. E vou orar também por todos, para que essa semana seja uma semana especial. Talvez a vitória que vocês esperam não venha essa semana, talvez. Mas certamente as aflições de vocês terão um novo significado, um novo sentido essa semana. Amém? Amém, igreja? Então eu quero que você levante suas mãos comigo. E nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou orar e você vai repetir comigo, beleza? Então diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu decido enfrentar as minhas aflições com alegria. Eu decido enfrentar as minhas adversidades olhando para o Senhor, crendo no Senhor, confiando no Senhor e esperando no Senhor. Hoje eu decido, diante da tua palavra, perseverar, permanecer, não desistir. Eu decido amadurecer, crescer, ser íntegro. Eu decido ser guiado pelo Espírito para estar em condições de receber o favor do Senhor na minha vida. Eu amo o Senhor, eu amo a tua palavra, eu digo sim para a tua palavra. Essa semana, não, meu, enche o teu pulmão de ar e fala forte, diga: essa semana será uma semana especial, será uma semana de avanço, progresso, crescimento, conquistas, vitórias. Essa semana, mesmo tendo nada, em ti eu terei tudo. Irmão, a gente tem que... Peraí. A gente tem que romper. A gente tem que romper em fé. Essa declaração a gente está rasgando. A gente está rasgando a realidade negativa da nossa vida e entrando numa realidade sobrenatural pela fé. Amém? Então você tem que botar tua energia nisso, irmão. Você tem que falar isso como quem crê de verdade. Amém? Então você diga comigo forte, irmão. Diga comigo: essa semana
Eu creio que mesmo tendo nada, em Ti eu terei tudo. Mesmo tendo nada, em Ti eu terei tudo. Eu abro meu coração para milagres, para o sobrenatural, para a Tua provisão. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio na Tua palavra. Eu pego a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém, meu irmão? Amanhã de manhã você faz essa oração de novo. Antes de começar teu dia, você faz essa oração de novo. Eu pego a Tua palavra, eu ando na Tua palavra. Essa semana, mesmo tendo nada, eu terei tudo. Eu olho para Ti, em Ti eu tenho tudo que eu preciso. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Dá a mão pro irmão do teu lado aí, fecha o corredor.